Raríssimas, raríssimos e raríssimas, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 11 de julho de 2024, quinta-feira, aliás, um pequeno aviso aqui, amanhã, sexta-feira, eu tenho que acompanhar meu pai nos compromissos, eu talvez não consiga gravar. Se eu não conseguir gravar amanhã, eu gravo, então, no sábado, para a gente não perder o ritmo da nossa conversa aqui, que já tem 8 anos, mais de 1.900 episódios, se eu não me engano, Vale lembrar que o Roda e Avisa, que é um podcast mais antigo ainda que eu tenho, que acho que é de 2003, uau, 21 anos, vai bater 21 anos, também tem praticamente 1.000 episódios. Aliás, eu estou pensando em fazer um episódio novo do Roda e Avisa hoje. A diferença do Roda e Avisa com o Radinho de Pilha é que o Radinho de Pilha é multidisciplinar, A gente está aqui falando de artes, está falando de história, está falando de biologia, está falando de ciência. O Roda e Avisa sempre foi focado na questão do impacto da tecnologia na nossa vida, na sociedade, etc. e tal. E ele é imprevisível, ele não tem uma agenda, ele não tem uma periodicidade fixa, Quando me dá uma ideia na cabeça, essas ideias às vezes podem acontecer 3 vezes numa semana, ou podem demorar 10 dias, mas hoje eu acho que estou particularmente propenso a tirar uma ideia da minha cabeça. Aliás, grande parte dos episódios do Roda e Avisa nascem assim. Eu estou com alguma ideia na minha cabeça que eu não consigo parar de pensar. Se eu gravo, se eu publico, se eu compartilho, de alguma maneira eu sossego. Então, para mim, é quase uma válvula de escape para ideias que estão ali em ebulição. Então, caso vocês queiram acompanhar, o rodaeavisa.com também está no Spotify, também está bom. Eu dou o link aqui para vocês, como sempre, os links estão na descrição desse episódio, estão no radinhodepilha.com, estão no nosso canal no WhatsApp, estão no nosso canal no Telegram. Mas, pois bem, então cá estamos aqui no Radinho e vamos conversar hoje sobre várias coisas. Ontem eu havia prometido que eu pelo menos comentei com vocês que eu estava interessadíssimo numa conversa do Steven Pinker com um jornalista, é um canal desse de divulgação de conhecimento, sobre por que pessoas inteligentes acreditam em ideias estúpidas. E eu fiz só um pedacinho do vídeo, me atrapalhei, me confundi, etc. Então não tive tanto tempo assim, mas eu acho que já dá para servir como fio condutor para conectar várias coisas que eu teria para comentar com vocês hoje. Inclusive, por exemplo, um artigo do professor Eugênio Butti, da ECA, cujo trabalho eu admiro imensamente, não fui seu aluno, infelizmente, que ele está ali se descabelando com as inconsistências do discurso político internacional. O que ele está colocando é o seguinte, nacionalismo versus internacionalismo, tá bom? E ele coloca que o internacionalismo, em princípio, era uma ideia do comunismo, Quando Marx e Engels começam a escrever a obra deles ali, eles já vêm com essa ideia de que, olha, é o seguinte, o capital é global, o capitalismo já é global, então a única maneira dos trabalhadores, da classe trabalhadora fazer frente é também se estruturar de uma maneira internacional, global, não é? Desconhecendo fronteiras. Então a esquerda, essa esquerda marxista, de Engels também, ela já nasce com essa pretensão internacional. Daí que vem a história da internacional comunista, tem os hinos, tem a coisa toda, como sempre. Não é? Mas o que é muito interessante é que o Eugênio Butti demonstra seu profundo conhecimento da história do socialismo, Ele comenta que isso não foi exatamente consensual. Você pega uma figura como Stalin, imagina, que acaba sendo um dos líderes mais nefastos. Eu fiquei sabendo recentemente que aquele Pondé, que é aquele, sei lá, nem sei como é que eu defino o Pondé, se é um pensador, se é um influencer, se é um palestrante. O Pondé, o repórter foi visitar o Pondé na casa dele e ali tinha uma figura na estante, uma figura do Stalin, uma figura do Freud, e o cara ali assumindo a importância do Freud no seu pensamento, e eu pensando por que alguém continua apegado a coisas tão poeirentas, Como é que alguém tem um busto de um absoluto monstro assassino na sua prateleira, mas deixa para lá, vamos voltar aqui para a questão do Stalin. O Stalin desencanou dessa história de internacionalidade e falou, não, se a gente fizer aqui a União Soviética comunista já está de bom tamanho, mas ainda tinha ali o Lenin insistia nessa história
da coisa internacional, que a gente tinha que libertar, sei lá, a humanidade inteira, o Trotsky também, não preciso dizer, bom, o Lenin morreu. Ok, o Lenin morreu, está lá mumificado, que aliás é um fenômeno muito curioso. Por que alguém mumifica, né, um líder comunista? Porque afinal mumificar e preservar o corpo como se ele não apodrecesse era um atributo normalmente de santos e freiras e monges e gente altamente espiritualizada, o que não parece ser, né, muito condizente com a questão do materialismo do comunismo. Mas pois bem, o cara está lá mumificado, as pessoas fazem fila para ver o Lenin, não é? Mas o Trotsky não morreu, o Trotsky foi lá para o México e o Stalin mandou um assassino matar o Trotsky. O Trotsky estava lá, felizão, Frida Kahlo, aquela festa toda no México, felizaço, não é? Mas fugindo, obviamente, da perseguição do Stalin, mas o Stalin consegue mandar um assassino. Esse assassino abre a cabeça do Trotsky com uma picareta, uma coisa sutil, uma coisa. E aí volta para a União Soviética e ganha uma medalha de herói soviético, né, porque abriu a cabeça do Trotsky. Então veja, ali mesmo, né, com essa origem comunista, dessa noção de internacionalismo, né, você com o stalinismo você começa a ter ali um reforço por uma questão não tão global assim. Ok, ponto. Mas o que é interessante, obrigado Eugênio Butti pela perspectiva histórica, é que hoje quando você vê esse pessoal de extrema direita que estão se reunindo em eventos internacionais, não é? Essas figuras como Milley, como Trump, eles estão fazendo um movimento internacional contra a internacionalização, contra a globalização. É uma coisa estranha, bastante contraditória, acho que é isso que deixa o Eugênio Butti bastante desconcertado, é como que figuras que são nacionalistas, que são protecionistas, que são xenófobas, né, como é que elas querem fazer um movimento internacional pregando justamente o anti-internacional, e ele fica ali com uma reflexão bastante justa, bastante ponderada, bastante interessante. Mas aí eu tinha lido isso antes de tomar café com a minha mulher, eu falei, puxa, eu acho que talvez o que gere esse estresse todo, né, esse tipo de contorcionismo para tentar entender essas maluquices, é que simplesmente quem disse que as pessoas fazem questão de coerência para acreditar? Né? Então, sei lá, o cara apoia o bolsonarismo, que obviamente não é uma doutrina, não tem um livro do bolsonarismo, não tem os 10 mandamentos do bolsonarismo. Aliás, o Bolsonaro, antes de se tornar presidente, era uma figura absolutamente quixotesca, patética, e imagina, folclórica, do baixo clero, e naquele momento ninguém podia imaginar e se identificar como bolsonarista, né? De uma hora para outra a mesma figura, que não mudou em nada, vira, né, um catalisador, vira ali um polo, né, de organização de um certo tipo de pensamento, que chamar isso de pensamento é uma licença poética ou talvez irônica, né? Mas a questão é a seguinte, pessoas que de repente se julgam super cristãs, mas que ao mesmo tempo dão um apoio a um assassino ladrão, né? Pessoas que se julgam também, sei lá o que, o Ocidente, e ao mesmo tempo não tem consistência nenhuma. Você tem bispos evangélicos, né, enchendo as ruas aí com seus crentes, também defendendo gente que quer importar armas de guerra, né, para matar não sei quem, ou que quer. Então, a questão, para mim, é que talvez seja aí, é nisso que eu conecto com o vídeo do Steven Pinker, é que quem disse que a gente precisa de coerência para acreditar nas coisas? Quem disse que a gente vai sabatinar qualquer sistema de pensamento para ver se existem ali contradições, falhas, né, pontos fracos, calcanhares de Aquiles? Não, a gente acredita. Né? E aí eu volto para esse vídeo do Pinker que eu comecei a ver agora de manhã, e só a introdução, já acho que já me basta para ter pelo menos um pouco de fundamento, que é a seguinte: durante muito tempo, a evolução inteira da espécie, né, você tinha, sei lá, assuntos, né, sei lá, conversas que diziam respeito a coisas que estavam à sua volta, né? Tem um leão ali ou não tem? Tem, ou não tem, né? Tem a geladeira está cheia ou está vazia? Não, está cheia, está vazia. Mas são coisas factuais, né, que é fácil você perceber quando o que está sendo enunciado é um delírio, né? Que é como no meio do Neolítico, eu falasse, nossa, é de noite. Você fala assim, ficou louco, é de dia, né? É fácil constatar. Mas óbvio que, né, com a nossa capacidade
aliás, é a capacidade que nos distingue, né, essa capacidade de contar histórias. Em pouquíssimo tempo a gente começa a contar histórias que não têm fundamento nenhum, né? Podem ser histórias poéticas, podem ser histórias míticas, podem ser histórias mitológicas, podem ser histórias fantasiosas, mas a gente consegue falar coisas sem pé nem cabeça. Eu posso falar assim que a perna da mesa está com um comichão. Muito engraçada a ideia, né? Mas, em primeiro lugar, perna, quem tem perna são bichos, então isso já é por si só, não é exatamente uma... Bom, em suma, mas ninguém vai... Esse tipo de ideia de louco é perfeitamente interessante, cabível, porque não tem nem como você confrontar se é verdade ou não, né? Se de repente existem querubins, anjos, criaturas infernais, escondidas nas fontes de sei lá do que de água. Você pode falar o que você quiser. Você pode falar o que você quiser, né? E aí isso você pode inclusive usar como artifício para você criar narrativas que vão tornar a sua sociedade mais unida, mais coesa. Você pode inventar mitologias que ensinam para as criancinhas, né, para os jovens, qual é o comportamento adequado. Né? O comportamento adequado é você ser heróico, é você ser corajoso, não é você ser covarde, não é você ser mentiroso, não é vender joias que não são suas, né? Não é pegar, sei lá, o sítio em Itapeva. Não, isso é errado. Né? O certo é você pensar nos outros, o certo é você não mentir, né? E você convence a criançada toda, a juventude toda, dos valores do seu grupo contando histórias. E essas histórias, como também são histórias fictícias, a gente tem essa capacidade de inventar ficções, você pode inventar o que você quiser. Você pode inventar que o deus Thor dorme de meias. Por que não? Ou você pode dizer que o dia que ele tirou a meia, né, então de repente ele sentiu frio no pé, ele espirrou e isso gerou um furacão. Perfeitamente plausível. Eu acabei de inventar mais uma mitologia, né, explicando fenômenos naturais que hoje a ciência entende bastante bem. Mas você pode inventar o que você quiser, e aí as histórias que vão fazer sucesso são aquelas histórias mais bonitas, mais inspiradoras, né? Não que tenham algum fundamento claro. Aliás, eu vou chamar a atenção aqui de novo, vou dar o link novamente para uma conversa do Yuval Harari com outro entrevistador, em que um dos temas ali é por que o cristianismo teria feito tanto sucesso. A resposta é: ninguém sabe, porque tinha um monte de teorias e messias e gurus, um monte. Ele falou, olha, parecia a Califórnia nos anos 70, estava cheio de gente ali fazendo milagre e tal. Agora, por que essa especificamente fez tanto sucesso? Difícil saber. Né? Será que se Constantino, aquele imperador de Roma, não tivesse, sei lá, tido uma insolação e visto um céu que ele achava que era uma cruz no céu, e que isso, imagina, justamente a cruz propiciou uma vitória sangrenta, né, num massacre, numa batalha? Devia ter uma contradição aí, certo? Cristianismo, batalha, mortes, assassinato, mas ele não viu contradição nenhuma, ele achou que aquilo dava sorte, e aí o resto é história. Então são contingências, e é muito difícil de entender por que algumas histórias vão para frente, outras não vão, mas não porque elas façam necessariamente mais sentido, de repente é porque elas apertam algum botãozinho, né, nas suas carências, nas suas inseguranças, sei lá, ou a promessa de paraíso, não sei, né? Mas ninguém sabe na verdade, porque essas coisas são histórias que são histórias, poderia haver outras histórias, né? Eu já comentei aqui, até posso dar o link novamente, para a expansão do maniqueísmo. O maniqueísmo é um pouco posterior ao cristianismo, mas é um cara que diz que na verdade ele é mais legal que Cristo e Buda, na verdade ele é a soma dos dois, e aí o maniqueísmo começa a se expandir, mas por alguma razão qualquer ele infelizmente não vai muito para frente, né? Mas você tem ali coisas que vão acontecendo e são histórias que fazem sucesso, não porque necessariamente elas ajudam você a calcular, né, quanto vai... Não ajuda nada, são narrativas, e eu volto aqui para... Eu estou fazendo grandes digressões, acho que eu estou um pouco empolgado, né, mas voltando aqui para o Steven Pinker, a questão é, durante muito tempo a gente se contentou com histórias, né? A gente nunca cobrou delas que tivesse qualquer tipo de validação, porque não tem como validar. Se você fala que Odin, né, separou as águas do não sei do que e fez as nuvens, legal, como é que eu vou saber? Não tenho telescópio, né? Eu não tenho um radiotelescópio, eu não tenho um microscópio, eu não tenho nada. Então, tá bom, tá legal, né? Eu vou, vida que segue, né? Isso não vai mudar muito o meu cotidiano, né? 2 mais 2 continuam sendo 4, não é? Então, durante muito tempo a gente Então, esse é um jeito natural de pensar. É um jeito muito consolidado. Na verdade, talvez a gente tenha evoluído inicialmente justamente para isso,
para acreditar em histórias que unem um grupo, que unem um povo. Isso te une a todo mundo. Você faz parte de uma história, você faz parte de uma narrativa. Né? Veja, você até se distingue do grupo ali na montanha, no vale, ou seja, onde for, justamente porque eles acreditam em outras histórias. Isso pode ser motivo, inclusive, de uma matança indiscriminada, né? Só porque o cara acredita numa outra história diferente da sua. Né? O sol nasce igual para todo mundo, né? Os rios correm igual para todo mundo, mas você vai se matar porque o cara acredita, ou vai matar alguém porque ele acredita numa historinha diferente. Então isso funcionou durante muito tempo, até que surge uma aberração, uma anomalia, que é uma outra maneira de você criar narrativas. É criar narrativas que se comprovem pela experiência, né, que permitam que você faça algum tipo de previsão, que você controle alguma coisa, né, narrativas que de repente têm que ser validadas pelos outros também, não só porque alguém teve uma visão, não só porque alguém está tendo alucinações estranhas, né? Não, você vai lá pensando só, você contou que é assim, peraí, eu vou fazer também para ver se acontece, não é? Então, quando surge esse pensamento que é quase uma aberração, que não é natural, né, que confronta justamente a tradição, que confronta justamente esse saber acumulado, essas heranças, que é a ciência. Eu já comentei aqui com vocês do livro excelente do Carlo Rovelli. Carlo Rovelli é um físico italiano, divulgador de ciência, excelente, um cara super poético, adoro os textos dele. Ele tem um livro chamado Anaximandro, um livro interessantíssimo. Anaximandro é grego. Ok, não tinha Grécia naquele tempo, tá bom? Sei lá, 400, 500 anos antes de Cristo, não tinha Grécia nenhuma, mas ele falava grego, ele fazia parte, né, desse povo que se espalhou pelo Mediterrâneo inteiro, né? Se não me engano, Anaximandro estava em Mileto, que era uma cidade comercial, né? E aí o que acontece, o Anaximandro faz uma coisa que praticamente muda o mundo. Né, ele recebe todas essas narrativas, essas histórias, essas teorias sem pé nem cabeça, que de repente o céu é uma cúpula furadinha, sei lá o que a terra está em cima de tartaruga, qualquer coisa dessas, e ele fala, eu acho que não, desculpa, mas eu acho que não, acho que eu tenho uma ideia melhor. Eu acho que eu tenho uma ideia melhor e eu quero, né, e aí ele começa com ideias que, curiosamente, do ponto de vista de intuição, foram fantásticas. O cara falou, olha, na verdade a Terra é um corpo celeste que está solto no espaço. Ele errou a forma, ele imaginou um cilindro, não imaginou uma esfera. Ok, mas também o cara não tinha nenhum instrumento de observação ainda. Né? Ele imaginou átomos, ele imaginou um monte de coisa e ele começou ali essa tentativa de você questionar saberes que estavam chegando ali, que, né, caindo de paraquedas no seu colo. Ele falou, não, desculpa, isso não faz sentido. Eu proponho a gente a criar processos de descobrir melhor como as coisas funcionam. Né? Então, Anaximandro, com como é que ele fez um negócio desse e não cortaram a cabeça? Né? Se fossem alguns outros momentos da história, né? Pega ali, Giordano Bruno foi queimado na fogueira, porque o cara resolveu contestar a Bíblia. O Galileu quase toma o mesmo rumo, porque o cara questionou também se o Sol, sei lá, né, as coisas do Galileu, quase rodou. Mas como é que o Anaximandro não rodou? Por uma questão que também é contextual, é histórica, não é porque necessariamente ele é um gênio, é que os gregos estavam se espalhando pelo Mediterrâneo, cada um criando seus próprios entrepostos, suas próprias coloniazinhas, suas próprias cidades. Essas cidades competiam entre si, né, ele era um povo muito competitivo em termos de riqueza, de conquistas, etc. e tal, e você não tinha nada centralizado, né, você não tinha um papa, você não tinha como é que chama no mundo islâmico, sei lá, você não tinha um imã, alguma coisa dessas, né, era uma coisa bastante descentralizada, né, e você tinha liberdade, você estava inclusive experimentando com outras maneiras de organização social, daí que nasce a democracia também, mas isso era possível justamente porque eles estavam se espalhando por tudo quanto é canto, experimentando várias coisas possíveis e, né, competindo entre si pela glória, né, pela riqueza, e isso deu origem a uma liberdade bastante significativa que mudou a história do que a gente chama hoje de Ocidente. Ok, estou viajando na maionese total aqui, mas acontece que, voltando para esses 10 minutinhos do vídeo do nosso amigo Pinker, que estão rendendo aqui quase 20 minutos de conversa, a questão é que a maneira como, sei lá, o Eugênio Bush, um acadêmico, um cientista, um pensador, pensa, ela é uma aberração.
né, para a maioria das pessoas, isso não é natural, é quase antinatural, é quase herético. Né? Você, imagina, você vai desconsiderar a tradição, você vai dizer que alguma coisa está errada. Né? Se de repente alguém com um altíssimo status social, espiritual, religioso fala uma bananada, você vai falar, olha, isso é uma bananada, mas você não pode falar isso porque o cara é todo poderoso. Você fala, desculpa, mas bananada é bananada. Né? Bananada independe de quem está falando. Então, esse tipo de postura, né, ela requer não só uma certa formação, requer uma certa experiência, requer também um certo perfil, e isso não é natural na espécie humana. A espécie humana se pauta por outros critérios, se pauta, e aí sou eu dizendo, pelo pertencimento. Né? Eu vou acreditar de olhos fechados nessa narrativa completamente fantasiosa, porque assim eu demonstro que eu faço parte, assim eu demonstro que eu sou uma criatura confiável, que eu mereço viver em sociedade. Né? Imagina, é como se você estiver dentro, sei lá, de um estádio de futebol, não vou falar nenhum time especial, mas de repente você está na torcida organizada do time, sei lá, X, né, com a camiseta em bolinhas coloridas, não sei. Né, e aí de repente você tem uma crise de fé, fala, por que eu estou torcendo para esse time? Esse time é ruim, né? E aí no meio da torcida organizada você fala, cara, você é uma porcaria de jogador. Eu acho que ninguém faz isso. Ninguém faz isso porque você está colocando em risco seu próprio pescoço, você está colocando em risco sua rede de amizades. Então, mesmo que você tenha crises de fé, sai mais barato, né? É melhor para a sua carreira, para o seu futuro, né? Para a sua saúde epitelial, você continuar mostrando que você abraça, veste a camisa, né? Segue a mesma pedaço de pano colorido, não é? E então, veja, tudo isso para dar uma volta louca, que acontece que a cobrança do professor Eugênio Butti por uma coerência, por uma consistência, isso faz sentido dentro de uma certa audiência, isso faz sentido dentro de um certo perfil, dentro de não só de um certo perfil, mas de um certo grupo de pessoas que produzem conhecimento, né, de uma determinada maneira, que não é a maneira dos cardeais, que não é a maneira dos, sei lá, fala qualquer coisa aí, né, dos monges, né, que é uma maneira colaborativa, né, ok, então, obrigado, acho que eu já fico um pouco mais tranquilo agora, né, talvez eu fique aqui também arrancando os cabelos, porque afinal as pessoas acreditam em absolutamente qualquer coisa, né, horóscopo, seja o que for, sorte, né, amuleto, rituais estranhos, né, orações, seja o que for, mas desculpa, sou eu que estou errado, porque eu não estou reconhecendo a profunda natureza humana, que é uma natureza grupal, é uma natureza de conformidade, e é uma conformidade que é criada através de narrativas absolutamente fantasiosas, mas que funcionam no sentido de coesão. Então veja, até me caiu essa ficha aqui, uma narrativa qualquer, seja qual a religião que for, a superstição que for, tanto faz, na verdade, o poder dela não é o poder de corresponder à realidade, não é o poder de fazer previsões, não é o poder de fazer instrumentos, não é o poder do experimento, é o poder de unir as pessoas. Né? Se essa narrativa une as pessoas, ela é celebrada, ela é cultuada, ela sei lá, transmitida de geração para geração, porque ela une as pessoas. E nem sempre o que une as pessoas é necessariamente o amor universal. Né? O ódio une bastante bem, né? Vale a pena. Aliás, eu recomendo mais do que fortemente, isso é um pequeno parêntese. Né? Eu acabei esses dias de ler os 2 livros que o Yuval Harari fez para crianças, que chama Unstoppable Us. Eu não sei como é que ficou isso em português, né? Não tenho muita certeza. Né? Mas são livros para crianças sobre história, sociedade, comportamento, e eu adoraria ter lido isso na minha infância. A minha vida teria sido eu teria batido muito menos cabeça, eu não teria que esperar quase 60 anos para descobrir algumas coisas. Então, se você é um pai, ou se você tem acesso a jovens, e você está interessado que realmente eles saiam fora de um ciclo de ignorância e superstição, puxa, esse livro do Yuval Harari é absolutamente genial. E ele tem muita propriedade, muito jeito para falar com as crianças, né? E a hora que ele vai falar de por que as pessoas acreditam em panos coloridos, né, que são bandeiras, camisas de futebol, ou mesmo papéis coloridos, que é dinheiro, né, isso tudo são narrativas. Você acredita
sei lá por que você acredita, porque na verdade é só um pedaço de pano colorido. E curiosamente as pessoas são capazes de esmigalhar o crânio alheio, né, por causa de bandeiras coloridas, né? Haja vista aqui o coitado do Trotsky, que levou uma picaretada na cabeça por questões meramente ideológicas. Ufa, desculpa, eu estava precisando encaixar essas coisas todas, mas eu vou pedir licença aqui para ir um pouco mais longe ainda, porque eu vou recomendar para vocês um artigo na Conversation, que também é um site extremamente interessante sobre ciência, né, que tem um artigo muito bacana sobre a consciência. Consciência, que é aquilo que parece que algumas famílias no poder nasceram sem, não é? Mas com consciência, tem sido um tema recorrente aqui no Radinho, volta e meia a gente fala sobre várias teses possíveis e imagináveis, né, sobre se a consciência, se existe livre-arbítrio, se não existe livre-arbítrio, da onde que emerge a consciência, da onde que não emerge. Pois bem, esse artigo tem uma perspectiva extremamente interessante, na minha modesta opinião, que diz o seguinte, é lógico, ainda tem correntes de pensadores, de cientistas que vão achar, não, a consciência é algo inexplicável, é algo que na matéria não explica, é alguma coisa completamente diferente, é algum privilégio da espécie humana que até hoje eu não entendi. Bom, deixa para lá. Mas então é lógico que vai ter o pessoal que vai insistir num ponto de vista que a gente poderia resumir como dualista. Quer dizer, existe a matéria, existe xixi, cocô, meleca, existe tijolo, pedra, seu nariz, meu olho, mas existe alguma outra coisa que curiosamente não aparece em medidor nenhum, né, que é uma outra esfera que seria a sua consciência, né? O René Descartes é o pai, é um dos formalizadores dessa ideia de dualismo, vem de longe, obviamente, Platão, ok. Mas, obviamente, o consenso da ciência aponta numa outra direção, né? Veja bem, não acho que essa história de ter aí uma outra esfera, um outro mundo, alguma outra coisa separada, não está parecendo muito concreto. Não é, eu não estou vendo evidência. Se tiver uma evidência para isso, né, traz aqui, a gente vai ficar feliz, você ganha o prêmio Nobel, mas por enquanto tudo parece que a matéria se explica a si própria, né? Darwin está aí para isso. Né, o Darwin ali, coitado, apavorado com as consequências religiosas, né, publicou ali, quase fazendo xixi na calça, né, a ideia de que o mundo se basta, que o mundo se explica, que a natureza, que a vida nesse planeta explica a si própria, não precisa de nada, não precisa de ninguém, não precisa de nem alguém que só trabalhou não sei quantos dias, né, não. Então, veja, grande parte dos cientistas tem essa pegada de, olha, o mundo se explica por si mesmo, não tem nada esquisito caindo de paraquedas de vez em quando. Então, a consciência, a gente pode ainda não ter explicado exatamente como o que a gente chama de consciência emerge, acontece, mas veja, não tem muito sinal de alguma coisa que venha de algum outro lugar. Mas aí tem uma questão interessante aqui, que esse é um dos eixos do artigo, que o autor está defendendo que muita dessa discussão ela está baseada numa coisa intuitiva, né? Você fala, não, isso não casa com a intuição, como eu penso sobre a consciência, sobre aquilo que eu acho sobre a consciência, como eu sinto a questão da consciência. Não, essa visão me causa um vácuo existencial e de repente eu não sei porquê, né, que eu não vou, sei lá, roubar a geladeira do vizinho. Mas a questão é que intuição é muito complicado porque, primeiro, intuição é involuntária, né? A intuição acontece antes de você pensar qualquer coisa a respeito, né? Você não decide ter uma intuição, né? Assim como você não decide querer. Aliás, é uma das boas críticas aqui a noção de livre-arbítrio. Ah, não, porque eu faço o que eu quero. Tá, mas quando que você decidiu querer? Né? Como que você escolheu o que você quer querer? Né? Normalmente você, por algum processo interno, né, não voluntário, você passa a querer alguma coisa e depois teu cérebro inventa alguma historinha de, né, assessoria de imprensa para justificar aquilo que você fez, mas você não decidiu querer, né, você não decidiu subitamente acreditar numa coisa ou outra no meio do deserto, não, normalmente tem toda uma história de como que você abraçou uma certa fé, uma certa crença, são questões normalmente sociais. Então intuição é inevitável, mas não é um bom critério,
porque, de novo, é um processo automático, muitas vezes errado, né? A intuição é um mecanismo preditivo, né, do nosso cérebro, e ele erra muito, porque, coitado do cérebro, ele está sempre atrasado, né? Ele está sempre, coitado, no prejuízo, né? Então, às vezes, ele intui coisas que não tem, não é intuitivo, voltando à questão da ciência, não é intuitivo que a Terra gira em torno do Sol. Não é intuitivo que a Terra é uma esfera, né? Não é intuitivo que a Terra esteja se movendo pela galáxia a 700 mil quilômetros por hora. Não é intuitivo, né? Mas é verdade, mas não é intuitivo, né? E, aliás, eu tenho um problema, eu lembro que algumas disciplinas, eu fiz exatas no começo e depois humanas, mas algumas disciplinas de exatas me davam dor de cabeça porque eu não tinha intuição para isso, né? Probabilidades era uma delas, por exemplo, eu posso dar um exemplo depois. Né, sobre o meu problema, não era intuitivo para mim. A física, curiosamente, era, matemática mais ou menos, né? Mas, voltando aqui, a ideia do autor desse artigo, que é da Universidade de Cardiff, é a seguinte, que a consciência teria emergido na espécie humana, ou pelo menos a consciência, o que a gente chama de consciência na espécie humana, ela teria emergido não para você refletir sobre o que você vai fazer, ou sobre... Não, a tese dele é que a consciência nasce do momento em que a gente se organiza socialmente. Como nós somos criaturas sociais, você vai ter que colocar suas opiniões, você vai ter que convencer as pessoas, você vai ter que criar uma reputação, você vai ter que mostrar que você é confiável, você vai ter que mostrar que você é uma pessoa previsível, você vai ter que mostrar que você não é um louco de pedra, né? Então, veja, ele está colocando aqui das pressões para que surgisse alguma coisa, como que a gente chama de consciência, a questão social, né? A questão da reputação, a questão do convencimento, a questão da colaboração. Tanto é que quando a gente pensa, sei lá, que o livre-arbítrio não existe, por exemplo, que é uma ilusão ou que é uma narrativa, né? A primeira consequência que todo mundo pensa, nossa, então o mundo vai virar um caos, porque vai sair todo mundo roubando, matando, e vai dizer que... Veja, o primeiro receio que a gente tem não é de natureza individual, são consequências sociais. São consequências do convívio, né? Como é que você é capaz de viver numa sociedade em que as pessoas não têm responsabilidade, ou que elas podem simplesmente lavar as mãos, né, e dizer que foi, sei lá, o que elas vão dizer que foi, ouviu vozes, né, não sei. Né? Então, veja, o pânico que muita gente tem com a questão do livre-arbítrio é justamente a questão da sobrevivência da sociedade tal qual a conhecemos, né? Mesmo que seja uma sociedade escravocrata, injusta, desigual, cruel, né? Assim vai, obscurantista. Então, volto para a tese do cara. A tese do cara, eu convido vocês a lerem um artigo, vou dar o link como sempre, é que o que a gente chama de consciência, ela só faz sentido se a gente estiver num contexto social. Tanto é que se você viver sozinho e estiver vivendo como um bicho do mato, um Unabomber, sei lá, né, Olavo de Carvalho, não sei, você pode pirar completamente e, né, você não precisa necessariamente, né, você vai fazendo as coisas, simplesmente vai fazendo as coisas, e é tanto que quem se isola muito acaba perdendo o que a gente poderia chamar aí de juízo, e juízo é a capacidade de interagir com os outros, né? Para ele, aliás, todo louco está feliz com ele mesmo, né? Nenhum louco se acha louco, né? Aliás, fica aqui um pequeno mandamento, um ovo de Páscoa, né? Um easter egg do Radinho. Toda vez que alguém falar para você, eu sou muito louco, fuja, né? Porque louco é quem rasga dinheiro. Eu duvido que quem tenha dito isso rasgue dinheiro. Quem fala que é muito louco, normalmente está tentando achar aí alguma narrativa para justificar o seu comportamento completamente antissocial, né? Não confiável e provavelmente bastante predatório. Então, toda vez que alguém fala, nossa, eu sou muito louco, fuja, né? Porque ele não é louco. Né, isso é simplesmente um sinal, um prenúncio, um presságio de que você vai levar uma bolada nas costas. Mas voltando aqui, eu gostei de novo dessa tese de que a consciência ela emerge como uma ferramenta de integração, de relação, de conexão, de criação de um tecido social. Eu achei essa história muito bacana, né? Então eu vou mudar completamente de direção.
Eu comecei a ouvir ontem aquele livro que eu comentei com vocês. Eu estava fascinado com uma entrevista, eu já esqueci o nome do cara, Jaber, se eu não me engano, em que ele está dizendo que a Terra, ele não está dizendo que a Terra é um organismo, isso é meio ridículo, isso é aquela hipótese Gaia, que é uma coisa meio com incenso e pandeirinho. Não, mas ele está dizendo que a Terra e a vida não se separam, né? A Terra a Terra começou a viver. Ela não se separa dos micro-organismos, ela não se separa. Se você tem oxigênio na atmosfera, não tinha antes, né? O planeta começa sem oxigênio na atmosfera, imagina, o céu era laranja, metano e gás carbônico, né? Mas que se o céu ficou azul, é porque em algum momento, né, criaturinhas no oceano, cianobactérias, descobriram como pegar a energia do sol, ninguém sabia o que fazer com a energia do sol ainda, elas fazem fotossíntese, não sabem o que fazer com o oxigênio, liberam o oxigênio e aí o resto é história. Você tem, né, o céu fica azul, outras espécies que respiram, né, e aí isso, ou seja, a vida vai mudando o planeta e o planeta vai mudando a vida, você não separa uma coisa da outra. Então, eu comecei a ler o livro, na verdade eu ouvi, é um audiolivro, eu adoro a Audible. A Audible é um serviço de audiolivros que eu pago fixo por mês, como Netflix, isso me dá direito a consumir 2 ou 3 livros por mês, se eu não me engano, né? E é bom que eu me forço também a ouvir coisas novas. Eu comecei a ouvir ontem, excelente, estou absolutamente adorando, é muito poética a ideia, é muito mais legal do que achar que a gente está nesse mundo para sofrer, ou que de repente alguma divindade tenha criado esse mundo para a gente estragar à vontade, né? O fato de conectar a gente, não só a gente, conectar a gente não só aos minérios, à Terra, à gravidade, ao campo magnético da Terra, a todos os micro-organismos, para mim é uma ideia muito mais poética do que imaginar que somos almas atravessando a eternidade, né? Eu acho, pelo menos, não sei. Não é? Mas isso me fez pensar, isso vai se encaixar agora num serviço de utilidade pública do Radinho, que é o seguinte, é a sua garrafinha d'água. Pois bem, a sua garrafinha d'água que você carrega para lá e para cá, porque você quer se hidratar, né? É um dos mandamentos do Radinho, hidrate-se bem, não é? Mas você está usando a sua garrafinha porque você tem consciência ecológica e não quer usar copo descartável, né, e comprometer as tartarugas, o planeta, etc. Né? Então, só que tem uma questão, garrafinhas plásticas, e tem uma reportagem ótima da BBC Brasil, elas são um absoluto antro, elas são um paraíso terrestre para micro-organismos de todo tipo. Porque você bota, né, a garrafinha na boca, aí você bota a mão na tampa e aí você, né, deixa ali a água o dia inteiro fechadinha, né, no escuro, e aí você troca, só complementa a água, você não lava. Moral da história, uma garrafa de água típica que as pessoas carregam por aí, ela pode ser 40 mil vezes mais infectada que uma tampa de privada. Certo? Certo. 40 mil vezes. Por quê? Porque ela simplesmente, uma bactéria normalmente se reproduz, ela se divide a cada 30 minutos. Então, a cada 30 minutos ela se divide, se divide, se divide, se divide. Quando você vai ver, você está com zilhões de bactérias, micro-organismos, fungos, né, que vão promover estrago, basicamente, né? Vão dar problemas intestinais, vão dar problemas estomacais, vão deixar você doente. Então, é lógico que isso poderia ser, ai que nojo, ai que pânico. Não, mas veja, na verdade é o que a vida faz. É o que a gente está. É que como a gente não enxerga, você está olhando a garrafinha, ela parece limpa, parece bonitinha, parece transparente. Você não vai imaginar que naquela água cristalina exista realmente fervilhando ali um oceano de vida. Mas, cara, a vida está em toda parte. E a vida faz o que a vida faz, que é se perpetuar no tempo, que é se espalhar pelo espaço. Né? Então, veja, né, eu sei que a finalidade aqui é justamente preservar a sua saúde e você lavar de vez em quando com água e sabão, lavar com atenção, a rosca, inclusive, a tampinha, né, aquelas dobrinhas da garrafa. Mas o mais interessante aqui é que está aí um bom exemplo do quanto não é intuitivo, né, que a vida tenha esse tipo de mecanismo. Você fala, não, mas é a minha garrafa, é a minha boquinha, é a água que eu coloco com tanto carinho, né, mas acontece que as bactérias não estão nem aí, né, e elas se reproduzem como elas sempre se reproduzem, por isso que elas existem há quase 3 bilhões de anos, né, felizes e contentes. E se a gente marcar a bobeira, a gente vai estar promovendo simplesmente um carnaval perpétuo, né, bacteriano e de micro-organismos na sua garrafinha tão querida. Então, portanto, lave a sua garrafinha com muito cuidado, né? Cuide-se, por favor. Um grande abraço e até, muito provavelmente, sábado.